A chuva caiu como prata sobre o campo, cobrindo tudo com um brilho úmido. A fazenda adormecia, exceto por ela. Han Su-min, com o vestido leve colado à pele molhada, lutava para salvar a colheita antes que o temporal destruísse tudo. Foi então que uma limusine preta apareceu, deslizando pela estrada de terra. De dentro, um homem saiu cambaleando, alto, elegante, o terno caro, sujo de lama. Os olhos frios e arrogantes de Park Ji-won, herdeiro do maior conglomerado agrícola da Coreia, se cruzaram com os dela. Você mora aqui? A voz dele soou rouca, quase um pedido. E você parece perdido, respondeu ela, sem desviar o olhar. Ela o abrigou em sua casa simples. Ele, acostumado ao luxo, estranhou o calor da madeira, o cheiro do café fresco e o som da chuva batendo no telhado. Enquanto ela cuidava do ferimento no braço dele, seus dedos se tocaram e o ar pareceu queimar. Não estou acostumado a alguém me tocar assim, murmurou Ji-won. Então talvez esteja na hora de aprender, respondeu Su-min com um meio sorriso. Naquela noite, o silêncio do campo era quebrado apenas pela respiração deles, próxima demais, perigosa demais. Ele, o homem que tinha tudo. Ela, a mulher que nunca teve nada. Mas ali, entre a chuva e o cheiro da terra molhada, o mundo inteiro pareceu caber naquele instante. Não sei o que você fez comigo, Su-min, mas pela primeira vez não quero ir embora. Se você está gostando dessa história de encontro entre dois mundos completamente diferentes, deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos contos que aquecem o coração. A madrugada trouxe um céu lavado, como se a tempestade tivesse limpado não apenas a terra, mas também o próprio firmamento. Su-min acordou ao primeiro canto do galo, hábito enraizado desde sua infância. A pequena casa de madeira estava silenciosa, exceto pelo suave ressonar que vinha do sofá da sala. Por um instante, ela quase esqueceu o estranho que havia abrigado. Mas então, a realidade a atingiu como a luz do sol que agora penetrava pelas frestas das janelas. Park Ji-won, o homem da cidade, o herdeiro, estava dormindo em seu sofá gasto. Ela se moveu silenciosamente pela casa, preparando café e uma refeição simples com o que tinha disponível. Arroz, alguns vegetais da horta que conseguiu salvar da tempestade e kimchi caseiro que sua avó havia ensinado a fazer. O aroma preencheu o espaço modesto, despertando lentamente o visitante inesperado. Ji-won abriu os olhos, momentaneamente desorientado. Não havia paredes brancas imaculadas, nem janelas do chão ao teto com vista para Seul, nem lençóis de 1000 fios. Em vez disso, encontrou-se envolto em uma manta de retalhos coloridos, deitado em um sofá que carregava as marcas de anos de uso e amor. E aquele cheiro não era o café importado que seu chefe pessoal preparava todas as manhãs, mas algo mais terroso, mais real. "Bom dia, Sr. Park", disse Su-min, colocando uma caneca fumegante na mesinha à frente do sofá. "Espero que tenha dormido bem, apesar das circunstâncias." Ji-won se sentou, sentindo uma pontada no braço onde Su-min havia cuidado de um corte na noite anterior. Seus olhos percorreram o ambiente, absorvendo cada detalhe da vida simples que nunca havia experimentado. Fotografias em molduras modestas, algumas plantas crescendo em latas recicladas na janela, cortinas feitas à mão que dançavam com a brisa matinal. "Na verdade, dormi melhor do que tenho dormido em meses", respondeu ele, surpreso com a própria sinceridade. Su-min sorriu, mas não disse nada. Em vez disso, serviu o café e indicou a mesa onde o café da manhã estava preparado. "Não é muito, mas vai lhe dar forças para enfrentar o dia", disse ela, sentando-se em uma das cadeiras de madeira. Ji-won se juntou a ela, percebendo que ainda usava as roupas da noite anterior, agora amassadas e com manchas de lama seca. Parecia absurdamente fora de lugar naquele ambiente, como um peixe fora d'água. "Você sempre recebe estranhos encharcados no meio da noite?", perguntou ele, provando o arroz e surpreendendo-se com o sabor. "Apenas os que parecem precisar de ajuda",
respondeu ela, seus olhos encontrando os dele. E você claramente precisava. Ji-won engoliu em seco. Havia algo na maneira direta como ela o encarava, sem a reverência habitual que todos demonstravam ao reconhecerem seu sobrenome, que o desarmava completamente. Meu carro derrapou na estrada, explicou ele, bebendo o café que, surpreendentemente, era melhor do que qualquer um que já havia provado em cafeterias de luxo. Provavelmente algum dano no motor. Meu motorista conseguiu sair para buscar ajuda antes da chuva piorar, mas eu decidi tentar encontrar abrigo. A sede da sua fazenda foi a primeira construção que vi. Felizmente para você, comentou ela, com um toque de ironia. Mas alguns quilômetros naquela tempestade e poderia ter sido perigoso. Você mora aqui sozinha? Perguntou Ji-won, olhando em volta, notando sinais de uma vida solitária. Uma sombra cruzou o rosto de Su-min. Agora sim. Meus pais faleceram há 3 anos em um acidente. Desde então, tenho administrado a fazenda sozinha. Ji-won sentiu uma pontada de culpa por tocar em um assunto doloroso logo pela manhã. Sinto muito pela sua perda, disse ele. E para sua surpresa, realmente sentia. Deve ser difícil. Su-min apenas assentiu, terminando seu café. E quanto a você, o que traz o grande Park Ji-won, herdeiro do grupo Park, para uma estradinha rural durante uma tempestade? Ji-won quase engasgou com o arroz. Você me reconheceu? Su-min riu, um som claro e surpreendentemente musical. Sua foto aparece nos jornais pelo menos uma vez por semana. Além disso, não existem muitos homens usando ternos que custam mais que minha colheita inteira por estas bandas. Ji-won sentiu o rosto esquentar, mas não pôde deixar de sorrir. Estou fazendo uma inspeção das terras que nosso grupo planeja adquirir na região, explicou ele. Meu pai insistiu que eu viesse pessoalmente, disse que preciso conhecer o chão onde pisamos. O sorriso de Su-min desapareceu instantaneamente. Adquirir terras? Quais terras? Ji-won percebeu tarde demais que havia tocado em um ponto sensível. O Vale Seonghwa, respondeu ele, vendo o rosto de Su-min empalidecer. Queremos expandir nossa produção de arroz orgânico para exportação. Su-min se levantou abruptamente, recolhendo os pratos com mais força do que o necessário. O Vale Seonghwa é o lar de dezenas de pequenos agricultores familiares, Sr. Park, incluindo esta fazenda. Ji-won sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. De todas as fazendas em que poderia ter buscado abrigo, acabou justamente na de alguém que seria diretamente afetado pelos planos do grupo Park. Eu não sabia, murmurou ele, percebendo como soava fraco. Os relatórios que recebi falavam apenas de propriedades subaproveitadas com potencial para modernização. Su-min colocou os pratos na pia com um estrondo. Subaproveitadas? Sua voz tremeu de indignação. Estas terras alimentam famílias há gerações. Produzimos os melhores produtos orgânicos da região. Só porque não temos máquinas gigantes e não poluímos o solo com seus produtos químicos, não significa que não somos produtivos. Ji-won se levantou também, sentindo-se desconfortavelmente grande no pequeno espaço da cozinha. Não foi isso que eu quis dizer. Não importa o que você quis dizer, Sr. Park, interrompeu ela. O que importa é o que vocês estão planejando fazer. Comprar nossas terras, expulsar famílias de seus lares, transformar plantações diversificadas em monoculturas industriais. Ji-won nunca havia sido confrontado dessa forma. Em seu mundo, todos concordavam com ele. Todos bajulavam o jovem visionário do grupo Park. A honestidade crua de Su-min o atingia como água gelada. As famílias serão compensadas justamente, argumentou ele, mas as palavras soavam ocas até para seus próprios ouvidos. Dinheiro não substitui um lar, Sr. Park, respondeu Su-min, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e determinação. Não substitui memórias, tradições ou o conhecimento que passamos de geração em geração sobre como cuidar desta terra. Pela janela da cozinha,
Ji-won podia ver os campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, brilhando com o orvalho da manhã. O sol nascente lançava uma luz dourada sobre as plantações, criando um quadro de beleza rural que nunca havia apreciado antes. Um som de motor quebrou o silêncio tenso. Um carro preto idêntico ao que havia derrapado na noite anterior se aproximava pela estrada de terra, agora seca após a tempestade. "Parece que seu resgate chegou", disse Su-min, virando-se para a pia e começando a lavar os pratos, dando-lhe as costas. Ji-won hesitou, sentindo que algo importante estava acontecendo, algo que ele não conseguia compreender completamente. Havia experimentado mais autenticidade nas últimas 12 horas do que em anos de reuniões corporativas e eventos sociais. Su-min", começou ele, sem saber o que dizer, mas sentindo que precisava dizer algo. "É melhor você ir, Sr. Park", respondeu ela, sem se virar. "Sua vida está esperando por você." Ele saiu para a varanda da pequena casa, onde seu assistente já o aguardava com uma muda de roupas limpas e um celular de substituição. "Sr. Park, graças aos céus o senhor está bem", exclamou o homem, claramente aliviado. "Procuramos por toda parte durante a tempestade, mas as estradas estavam intransitáveis." Ji-won apenas assentiu, seus olhos ainda fixos na casa simples e na mulher que permanecia dentro dela. "Sr. Park?" O assistente chamou novamente. "Temos uma videoconferência agendada com os investidores americanos em 2 horas. Precisamos voltar ao hotel para que o senhor possa se preparar." Ji-won finalmente desviou o olhar da casa, voltando para a realidade que o aguardava. Terno impecável. Reuniões, números, aquisições, lucros, expectativas. O peso familiar voltou a seus ombros enquanto entrava no carro. Mas quando o veículo começou a se afastar, ele não conseguiu evitar olhar para trás. Na porta da casa simples, Su-min observava sua partida. Uma figura pequena e solitária, contra a imensidão verde dos campos que ela tanto amava. E naquele momento, Ji-won soube que não conseguiria simplesmente voltar à sua vida como se nada tivesse acontecido. A semana que se seguiu ao encontro com Su-min foi um borrão de reuniões, teleconferências e análises de dados para Ji-won. Ele se movia mecanicamente pelos corredores espelhados da sede do Grupo Park em Seul, assinando documentos e aprovando estratégias com a eficiência de sempre, mas sua mente continuava voltando àquela pequena fazenda, ao cheiro de terra molhada e café fresco, aos olhos determinados que o encaravam sem medo. "Senhor Park, o senhor está nos ouvindo?" A voz de diretor Kim, chefe do departamento de aquisições, o trouxe de volta à luxuosa sala de reuniões, onde discutiam justamente o projeto do Vale Seonghwa. "Sim, continue", respondeu Ji-won automaticamente, ajustando a gravata cara e tentando focar na apresentação de PowerPoint que mostrava mapas e gráficos do vale. "Como eu dizia, já conseguimos acordos preliminares com 27 proprietários", continuou o diretor, apontando para áreas marcadas em verde no mapa. "Isso representa aproximadamente 60% da área que precisamos. As propriedades em amarelo são aquelas onde os proprietários estão hesitantes, mas nada que um aumento na oferta não resolva." Ji-won observou o mapa com novos olhos. Cada uma daquelas manchas coloridas representava uma família, uma história, raízes profundas na terra. Antes, ele via apenas números, hectares, potencial produtivo. Agora, imaginava pessoas como Su-min lutando para manter suas tradições vivas. "E as áreas em vermelho?" perguntou ele, notando algumas manchas espalhadas pelo mapa. O diretor fez uma careta, claramente desconfortável. "São os casos problemáticos, proprietários que se recusam a negociar independentemente do valor oferecido. Em particular, temos um núcleo de resistência centralizado em torno da Associação de Agricultores Tradicionais do Vale, liderada por uma jovem bastante teimosa chamada Han Su-min." O coração de Ji-won deu um salto ao ouvir aquele nome.
Então Sumin não era apenas uma agricultora tentando sobreviver. Ela estava ativamente liderando a resistência contra o Grupo Park. Interessante, murmurou ele. E quais são nossas opções com esses casos? Bem, senhor. Park! O diretor trocou olhares com os outros executivos presentes antes de continuar. Existem maneiras de persuasão mais assertivas. Já conversamos com autoridades locais sobre possíveis reinterpretações das leis de zoneamento. Também há a questão da água. Se controlarmos o acesso ao rio principal, você está sugerindo que cortemos o acesso à água de famílias que vivem da agricultura? Interrompeu Ji-won, sua voz mais dura do que pretendia. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Os executivos se entreolharam, confusos com a reação incomum do herdeiro do grupo. É apenas uma estratégia de negociação, Sr. Park, explicou o diretor cauteloso. Uma forma de demonstrar que a cooperação com o Grupo Park é o caminho mais sensato para todos. Ji-won se levantou abruptamente, surpreendendo a todos. Quero visitar essas propriedades novamente, anunciou ele. Sozinho desta vez, sem comitivas, sem limusines. Mas, senhor, Park, protestou sua assistente pessoal, o senhor tem o evento de caridade da Fundação Park amanhã, a reunião com o ministro da Agricultura na sexta-feira e o jantar com os investidores chineses. Cancele tudo, ordenou Ji-won, já caminhando para a porta. Diga que estou conduzindo uma pesquisa de campo crucial para o projeto do Vale. Voltarei em uma semana. Antes que alguém pudesse protestar novamente, ele já havia saído, deixando para trás um grupo de executivos atônitos que nunca haviam visto o sempre controlado Park Ji-won agir por impulso. 3 horas depois, vestindo jeans e uma camisa simples comprados às pressas em uma loja de departamentos comum, algo que nunca havia feito antes, Ji-won dirigia um carro alugado modesto pela mesma estrada rural onde sua limusine havia derrapado dias atrás. Ele havia dispensado motoristas e assistentes, determinado a experimentar o vale como uma pessoa comum, não como o herdeiro de um império corporativo. A paisagem era ainda mais impressionante sob a luz do entardecer, com campos dourados ondulando com a brisa e montanhas azuladas ao fundo. Ji-won reduziu a velocidade, absorvendo a beleza que antes não havia notado, escondido atrás das janelas escurecidas de seu carro luxuoso. Quando finalmente avistou a pequena casa de Su-min, seu coração acelerou inexplicavelmente. Havia um velho trator parado no quintal e várias pessoas reunidas em volta dele, aparentemente tentando consertar algo. Entre elas, reconheceu imediatamente a figura pequena mas determinada de Su-min, agora vestida com macacão de trabalho e um chapéu de palha para se proteger do sol. Ji-won estacionou o carro a uma distância respeitosa e caminhou em direção ao grupo, subitamente consciente de que não havia planejado o que diria. Como explicaria sua presença ali? O que diria à mulher cujo modo de vida sua empresa planejava destruir? Foi um senhor idoso que o notou primeiro, cutucando Su-min e apontando em sua direção. Todos se viraram para olhar o estranho que se aproximava, e Ji-won viu o exato momento em que Su-min o reconheceu, seus olhos se arregalando em surpresa e então se estreitando em suspeita. Ela caminhou em sua direção, afastando-se do grupo, provavelmente para evitar uma cena pública. Sr. Park, disse ela quando se aproximaram, enxugando as mãos sujas de graxa em um pano. A que devemos a honra de sua visita? Veio pessoalmente entregar as ordens de despejo? A acidez em sua voz era palpável, mas Ji-won percebeu a vulnerabilidade por trás dela, o medo real que ela tentava mascarar com hostilidade. Na verdade, vim para aprender, respondeu ele simplesmente. Su-min franziu o senho, claramente desconfiada. Aprender o que exatamente? Ji-won olhou para o grupo de agricultores que os observava à distância, depois para os campos que se estendiam além, e finalmente de volta para o rosto suado e manchado de terra de Su-min. Havia uma dignidade nela que nenhuma de suas conhecidas de alta sociedade,
com todas suas joias e roupas caras, jamais possuiria. Quero aprender sobre este lugar, sobre as pessoas que vivem aqui, sobre por que isso é tão importante para vocês. Sumin o estudou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da superfície, tentando determinar se podia confiar em suas palavras ou se era algum tipo de truque corporativo. Por quê? Porque nunca me preocupei em saber antes de tomar decisões que afetam as vidas de outras pessoas, admitiu ele. E acho que está na hora de mudar isso. Algo no rosto de Sumin suavizou quase imperceptivelmente, como se ela tivesse detectado sinceridade em suas palavras. Você vai precisar de botas, disse ela finalmente, e roupas que possam sujar. Se quer realmente aprender, vai ter que trabalhar como nós. Ji-won não pôde conter um sorriso. Tenho certeza de que posso dar um jeito nisso. Su-min assentiu, ainda cautelosa, mas com um brilho de curiosidade nos olhos. Venha conhecer os outros então, disse ela, indicando o grupo com a cabeça. Mas aviso desde já. Eles não são tão educados quanto eu. Você, educada. Ji-won riu, seguindo-a em direção ao grupo. Mal posso imaginar como serão os outros então. Para sua surpresa, Su-min também sorriu. Um sorriso relutante, mas genuíno que iluminou seu rosto cansado. Você não faz ideia onde está se metendo, Park Ji-won. E ele realmente não fazia. Não sabia que aquela semana mudaria completamente sua visão de mundo, sua compreensão sobre valor e sucesso, e, mais importante, transformaria seu coração de maneiras que nunca havia imaginado possíveis. Na manhã seguinte, o sol ainda não havia nascido quando Ji-won foi acordado por batidas firmes na porta do pequeno quarto de hóspedes da casa de Su-min, onde ela relutantemente havia permitido que ele ficasse, depois de muita insistência dos outros agricultores que acharam divertida a ideia do príncipe de Seul experimentar a vida no campo. 5 minutos, Sr. Park. A voz de Su-min soou através da porta. O café da manhã já está na mesa e o trabalho começa ao nascer do sol. Ji-won gemeu, sentindo músculos que nem sabia que possuía doerem do esforço do dia anterior, quando tentou ajudar a consertar o velho trator. Acostumado a acordar às 8 da manhã com café servido na cama, a ideia de levantar no escuro parecia brutal. Mas ele havia pedido por isso, não é? Queria entender a vida daquelas pessoas, e isso significava viver como elas viviam, trabalhar como elas trabalhavam. Ele se levantou, vestiu as roupas de trabalho emprestadas que pertenciam ao falecido pai de Su-min e eram um pouco curtas para sua altura, e desceu para a cozinha, onde encontrou não apenas Su-min, mas também 3 dos agricultores que havia conhecido no dia anterior. Olha só quem decidiu se juntar aos vivos, brincou o Sr. Kang, um senhor de 60 e tantos anos com mãos calejadas e um sorriso caloroso. Achei que ia dormir até o meio-dia. Deixe o rapaz em paz, Kang, repreendeu a senhora. Lee, uma viúva enérgica que, como Ji-won descobriu, administrava sozinha uma pequena plantação de pêssegos. Nem todos nasceram acordando com as galinhas. Su-min colocou uma tigela de congee fumegante na frente de Ji-won, junto com kimchi e outros acompanhamentos simples, mas substanciais. Coma bem, disse ela. Hoje você vai aprender a plantar arroz. Ji-won olhou para a comida, tão diferente dos elaborados cafés da manhã preparados por seu chefe pessoal, mas surpreendentemente apetitosa após o cheiro de ar fresco que entrava pelas janelas abertas. Nunca plantei nada na vida, admitiu ele, provando o congee que, para sua surpresa, estava delicioso. Sr. Min, o mais jovem dos agricultores presentes além de Su-min, riu abertamente. Isso é óbvio só de olhar para suas mãos, disse ele. Parecem mãos de bebê, nunca viram um dia de trabalho duro. Em vez de se ofender, Ji-won olhou para as próprias mãos, notando como eram lisas e sem marcas em comparação com as mãos trabalhadas dos outros ao redor da mesa. Bem, isso vai mudar hoje, respondeu ele, determinado a não ser apenas um observador. Após o café, o grupo partiu para os campos de arroz, onde Ji-won recebeu sua primeira lição sobre o cultivo tradicional. Descalço na lama morna,
com as calças enroladas até os joelhos. Ele aprendeu a posicionar as mudas de arroz nos campos alagados, alinhando-as perfeitamente com um movimento de mãos que parecia simples quando os outros faziam, mas que provava ser surpreendentemente difícil de dominar. Você está plantando a próxima geração de vida, explicou Sumin, demonstrando a técnica novamente. Precisa ter respeito e cuidado. Ji-won observou como ela trabalhava, notando a reverência com que tratava cada muda, como seus dedos gentilmente as posicionavam na lama rica. Minha família cultiva arroz neste mesmo campo há 7 gerações, continuou ela, sua voz misturando orgulho e uma certa melancolia. Meu pai costumava dizer que podíamos sentir as mãos dos nossos ancestrais guiando as nossas quando trabalhávamos na terra. Ji-won ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Em seu mundo de arranha-céus e salas de reuniões, a ideia de uma conexão tão profunda com o passado, com a terra, era completamente estrangeira. O Grupo Park existia há apenas 2 gerações. Seu avô havia construído o império do zero no período pós-guerra e seu pai o expandiu globalmente. A história da família de Soo-min remontava a séculos. Como você pode simplesmente abrir mão disso? Perguntou ele suavemente, genuinamente curioso. Se oferecêssemos dinheiro suficiente, você venderia? Soo-min parou seu trabalho, olhando diretamente para ele. Há coisas que o dinheiro não pode comprar, Ji-won, respondeu ela, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Esta terra não é apenas um ativo, é a história da minha família, é quem eu sou. Se vender, perco minha identidade. Mas você poderia comprar outra fazenda, maior, mais moderna. Não seria a mesma coisa, interrompeu ela. Não teria os mesmos espíritos, as mesmas memórias. Aquela árvore ali, ela apontou para um imenso carvalho no limite do campo, foi plantada por meu tataravô no dia do nascimento de seu primeiro filho. Debaixo dela, meus pais se casaram. Ao lado dela, estão enterradas as cinzas dos meus antepassados. Como posso colocar um preço nisso? Ji-won sentiu algo se remexer dentro dele, uma compreensão nova nascendo em um coração que sempre havia sido treinado para ver valor apenas em termos monetários. O dia passou em um ritmo constante de trabalho físico que deixou Ji-won exausto, mas estranhamente satisfeito. Ao entardecer, quando finalmente pararam para descansar, ele tinha bolhas nas mãos, dores nas costas e estava coberto de lama dos pés à cabeça. Ainda assim, havia um sentimento de realização que nunca havia experimentado ao fechar um grande negócio ou ao ver as ações do Grupo Park subirem. Sentado na varanda da casa de Sumin, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa, Ji-won pensou em sua vida em Seul. O luxo, o poder, as intermináveis obrigações e expectativas. Comparada à simplicidade e autenticidade que experimentava aqui, tudo aquilo parecia repentinamente vazio, sem substância. No que está pensando? A voz de Sumin o trouxe de volta ao presente. Ela se sentou ao seu lado, oferecendo uma xícara de chá de cevada. Estou pensando em como nunca realmente olhei para o pôr do sol antes, respondeu ele honestamente. Em Seul, estou sempre ocupado demais, correndo de um compromisso para outro, nunca parando para simplesmente estar. Soo-min assentiu, compreensiva. É fácil esquecer de viver quando se está ocupado demais construindo uma vida. Ji-won a olhou, admirando como a luz dourada do sol poente iluminava seu rosto, destacando a força e a gentileza que coexistiam nela. Obrigado por me deixar ficar, disse ele. Sei que não tenho nenhum direito de estar aqui, considerando que sua empresa quer nos despejar, completou ela, mas sem a hostilidade que ele esperava. É verdade, mas pelo menos você está tentando entender. É mais do que a maioria dos executivos faria. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelos sons da natureza se preparando para a noite. Grilos começando seu canto, pássaros retornando aos ninhos, o vento suave através das folhas das árvores.
Está gostando dessa história de mundos opostos que se encontram? Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que, assim como você, apreciam narrativas profundas e emocionantes. Continue assistindo, pois a jornada de Ji-won e Su-min está apenas começando. Amanhã vamos à cidade, anunciou Su-min. É dia de mercado e quero que você veja como nossa comunidade funciona, como dependemos uns dos outros. Ji-won apenas assentiu, descobrindo que estava genuinamente ansioso para aprender mais, para mergulhar mais profundamente na vida que Su-min e os outros agricultores haviam construído ali. Naquela noite, deitado na cama simples, mas surpreendentemente confortável, Ji-won percebeu que algo fundamental estava mudando dentro dele. As certezas que sempre o guiaram, a primazia do progresso, a inevitabilidade da modernização, a superioridade do moderno sobre o tradicional, começavam a se dissolver, dando lugar a perguntas que nunca havia se permitido fazer antes. E no centro dessas perguntas estava a imagem de uma mulher com terra sob as unhas e sol na pele, cujos olhos viam através de suas defesas e cuja determinação desafiava tudo o que ele representava. O mercado tradicional de Seonghwa era uma explosão de cores, aromas e sons que assaltaram os sentidos de Ji-won assim que entraram na praça central da pequena cidade. Nunca em sua vida privilegiada ele havia estado em um lugar tão autêntico e vibrante, tão distante dos shopping centers assépticos e boutiques exclusivas que costumava frequentar. Barracas de madeira alinhavam-se em fileiras, oferecendo de tudo. Vegetais frescos recém-colhidos, frutas brilhantes arranjadas em padrões chamativos, ervas medicinais tradicionais, artesanato local, roupas feitas à mão e uma variedade de comidas de rua, cujos aromas faziam o estômago de Ji-won roncar, apesar do café da manhã substancial que havia tomado. Su-min caminhava ao seu lado, cumprimentando pessoas pelo nome, parando para conversar e trocar novidades. Ji-won percebeu como ela era respeitada na comunidade. Até os mais velhos a tratavam com uma deferência que ia além de sua idade, reconhecendo sua posição como líder dos agricultores locais. Todo sábado, agricultores e artesãos de todo o vale se reúnem aqui, explicou Su-min enquanto caminhavam. É mais que um lugar para comprar e vender, é o coração da nossa comunidade. Aqui fazemos trocas, compartilhamos informações, celebramos aniversários e casamentos, oferecemos apoio quando alguém passa por dificuldades. Ji-won observou uma senhora idosa entregando uma sacola de peras para Su-min, recusando o dinheiro que ela oferecia. Para ajudar com aquele menino da cidade que você está hospedando, disse a senhora com um piscar de olho maroto. Ouvi dizer que ele está tentando aprender nossos caminhos. Ji-won corou, percebendo que sua presença no vale já era assunto de conversas. Obrigada, vovó Kim, respondeu Su-min com um sorriso caloroso. Mas ele está trabalhando duro para merecer sua comida, prometo. A senhora Kim examinou Ji-won dos pés à cabeça, seu olhar astuto avaliando cada detalhe. Ele parece muito limpo para alguém que está realmente trabalhando na terra, comentou ela, provocando risadas das pessoas ao redor. Ontem ele plantou arroz comigo, defendeu Su-min, e ajudou a consertar o trator velho. As bolhas nas mãos dele são prova suficiente. Ji-won instintivamente mostrou as palmas das mãos, agora cobertas de bolhas e calos recém-formados, marcas de seu primeiro dia de trabalho físico genuíno. A expressão da senhora Kim suavizou. Bem, é um começo, concedeu ela, antes de se virar para Ji-won. Mas lembre-se, jovem, nossas vidas não são uma aventura de fim de semana para você experimentar antes de voltar para seu mundo de concreto. São nossas realidades permanentes. As palavras atingiram Ji-won com força, lembrando-o de que, por mais que estivesse gostando desta experiência, ele tinha o privilégio de poder ir embora quando quisesse, enquanto estas pessoas lutavam diariamente pela sobrevivência de seu modo de vida. Entendo, senhora,
respondeu ele respeitosamente, e agradeço por me permitirem aprender com vocês. À medida que avançavam pelo mercado, Ji-won começou a notar padrões nas interações. Quando um vendedor não conseguia vender todos seus produtos, outros compravam o excedente para evitar desperdício. Quando alguém parecia estar passando por dificuldades financeiras, preços eram magicamente reduzidos ou trocas eram oferecidas em vez de dinheiro. Havia um sistema de apoio mútuo invisível, mas poderosamente presente, que sustentava toda a comunidade. A família Choi perdeu quase toda a colheita de morangos em uma enchente no mês passado, disse Soo-min, apontando para uma barraca modesta onde um casal vendia cestos de morangos. Todos nós nos reunimos para ajudar a salvar o que podíamos e replantamos juntos. Agora compramos deles primeiro, mesmo que outros morangos possam parecer melhores, porque sabemos que eles precisam da renda. É como uma grande família, observou Ji-won, vendo como as crianças corriam livremente entre as barracas, sendo cuidadas coletivamente por todos os adultos presentes. Exatamente, concordou Soo-min, e famílias protegem umas às outras, especialmente em tempos difíceis. A implicação era clara. O Grupo Park ameaçava não apenas terras e fazendas individuais, mas todo um ecossistema social e cultural que havia evoluído ao longo de gerações. Eles pararam para comprar chá de uma senhora que Soo-min explicou ser a curandeira local, usando ervas que ela mesma cultivava para criar remédios tradicionais. A mulher entregou a Ji-won uma pequena sacola de ervas secas. Para suas mãos, explicou ela. Faça um banho com isto antes de dormir. Ajudará com as bolhas. Agradecido e um pouco surpreso pelo gesto, Ji-won tentou pagar, mas novamente seu dinheiro foi recusado. Você está com Soo-min, disse a curandeira simplesmente, como se isso explicasse tudo. Enquanto continuavam pelo mercado, Ji-won finalmente perguntou o que o vinha incomodando. Por que todos estão sendo tão gentis comigo? Depois que descobriram quem sou, esperava hostilidade, não isto. Soo-min olhou para ele pensativa. Porque este é o nosso modo de vida, Ji-won. Receber bem os visitantes, mesmo aqueles de quem desconfiamos. Mostrar generosidade mesmo para aqueles que podem nos ferir. É assim que enfrentamos o mundo há séculos. Ela fez uma pausa antes de continuar. Além disso, todos estão curiosos. Querem conhecer o homem que pode determinar nosso destino. Talvez esperem que, se você nos conhecer verdadeiramente, não conseguirá seguir adiante com seus planos. O peso da responsabilidade caiu sobre Ji-won com força renovada. Ele não era apenas um observador. Suas decisões teriam impacto real na vida destas pessoas. Eles se aproximaram de uma grande mesa comunal no centro da praça, onde uma refeição compartilhada estava sendo preparada. Panelas enormes de guisado borbulhavam sobre fogueiras. Pães caseiros eram fatiados, kimchi e outros banchan eram organizados em tigelas coloridas. É sempre assim? Perguntou Ji-won, maravilhado com a abundância e a organização espontânea. Nos dias de mercado, sim, respondeu Soo-min. Cada família traz algo para compartilhar. Ninguém vai embora com fome. Eles se sentaram em bancos de madeira e Ji-won foi servido generosamente, seu prato transbordando com o melhor que o vale tinha a oferecer. A comida era simples, mas incrivelmente saborosa, cada ingrediente fresco e preparado com cuidado. Nunca comi nada tão bom, admitiu ele, após provar um guisado de vegetais que derretia na boca. Soo-min sorriu satisfeita. É o que acontece quando a comida é cultivada com amor e preparada para pessoas que você se importa. Não há restaurante estrelado no Michelin que possa competir com isso. Ji-won estava prestes a concordar quando notou um grupo de homens de terno se aproximando da praça. Eles pareciam deslocados no ambiente rústico, exatamente como ele deve ter parecido quando chegou. O sorriso de Soo-min desapareceu instantaneamente. O que eles estão fazendo aqui? Murmurou ela,
tensionando-se visivelmente. Ji-won seguiu seu olhar e sentiu seu estômago afundar ao reconhecer o diretor Kim e 2 outros executivos do Grupo Park, acompanhados por um homem que parecia ser uma autoridade local, a julgar por seu crachá e postura oficial. "Você os chamou?" perguntou Su-min, virando-se para Ji-won com olhos acusadores. "Não", protestou ele, genuinamente surpreso. "Não tenho falado com ninguém da empresa desde que cheguei." Antes que pudessem discutir mais, os homens avistaram Ji-won e caminharam diretamente em sua direção. A atmosfera alegre do mercado mudou imediatamente, com conversas cessando e rostos se tornando cautelosos e tensos. "Sr. Park!" exclamou o diretor Kim com falso alívio. "Finalmente o encontramos. Estávamos preocupados quando soubemos que estava aqui, sozinho." Ji-won se levantou, consciente dos olhares de todos os agricultores sobre ele. Por um momento, sentiu-se dividido entre 2 mundos: o corporativo ao qual pertencia por nascimento e o comunitário que havia começado a admirar profundamente. "Estou perfeitamente bem, diretor Kim", respondeu ele, mantendo a voz calma. "Estou conduzindo uma pesquisa de campo, como informei." "Sim, mas não esperávamos que estivesse literalmente no campo", respondeu o diretor, olhando com desdém para as roupas simples de Ji-won e para a comida caseira à sua frente. "Seu pai está preocupado. Ele exige sua presença na reunião com os investidores americanos na segunda-feira." Ji-won sentiu mais do que viu a mudança na postura de Su-min ao seu lado. Ela havia se levantado também, seu corpo pequeno irradiando uma força surpreendente. "Sr. Park está aprendendo sobre nosso vale", disse ela, sua voz clara e firme. "Algo que vocês deveriam ter feito antes de decidirem que nossas vidas podem ser compradas e vendidas como ações na bolsa." O diretor Kim lançou um olhar frio para Su-min. "Senhorita Han, presumo, ouvimos muito sobre você. Devo dizer que suas táticas de obstrução estão começando a testar a paciência do Grupo Park." Ji-won deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Su-min e o diretor. "Diretor Kim, agradeço sua preocupação, mas, como disse, estou conduzindo uma pesquisa importante. Por favor, informe meu pai que estarei presente na reunião de segunda-feira. Mas até lá, preciso continuar meu trabalho aqui." O homem que Ji-won assumiu ser uma autoridade local pigarreou, avançando com um sorriso insincero. "Sr. Park, é uma honra tê-lo em nossa pequena cidade. Sou o administrador regional Lee. Talvez possamos oferecer acomodações mais apropriadas para alguém de sua posição. Temos um pequeno hotel que, embora modesto, certamente seria mais confortável que..." Ele gesticulou vagamente na direção da Praça do Mercado e, por extensão, das fazendas além. Agradeço a oferta, administrador Lee, mas estou muito bem hospedado onde estou", respondeu Ji-won firmemente. O administrador trocou olhares significativos com o diretor Kim, e Ji-won teve a incômoda sensação de que havia acordos sendo feitos nos bastidores, conversas às quais nem ele tinha acesso. "Muito bem, Sr. Park", cedeu o diretor Kim, embora seu descontentamento fosse óbvio. "Mas permita-me deixar seu novo celular com você. Seu pai insiste que mantenha contato." Ele estendeu um smartphone de última geração que Ji-won aceitou relutantemente. "Estaremos por perto caso precise de nós", acrescentou o diretor, lançando um último olhar gélido para Su-min antes de se retirar com seu grupo. Um silêncio tenso perdurou na praça por alguns momentos após sua partida. Ji-won podia sentir os olhares dos agricultores sobre ele, alguns confusos, outros desconfiados, alguns abertamente hostis. "Vocês têm espiões na prefeitura", observou Su-min amargamente. "Faz sentido, por isso vocês sempre parecem um passo à frente de nós." Ji-won não tentou negar. Conhecia bem o suficiente as táticas de aquisição do Grupo Park para saber que ela provavelmente estava certa. "Su-min, eu juro que não sabia que eles viriam", disse ele, virando-se para encará-la. "Não os convidei e não estou coordenando nada com eles." Ela o estudou por um longo momento, como se tentasse ler a verdade em seus olhos. "Eu acredito em você",
disse finalmente. Mas isso só torna tudo mais complicado, não é? Como assim? Porque significa que você realmente está mudando, respondeu ela suavemente. E isso torna mais difícil lembrar que, no final, você ainda é Park Ji-won, o homem que provavelmente destruirá nossas casas. O resto do dia no mercado foi mais sombrio, a alegria anterior diminuída pela lembrança da realidade que se aproximava. Ji-won sentiu a mudança na maneira como as pessoas o olhavam agora, como se tivessem sido lembradas de quem ele realmente era e o que representava. Enquanto voltavam para a fazenda ao entardecer, o silêncio entre eles era pesado, com palavras não ditas. O abismo entre seus mundos, que parecia estar diminuindo nos últimos dias, subitamente parecia mais amplo e intransponível do que nunca. Na varanda da casa, observando o pôr do sol que agora se tornara um ritual para eles, Ji-won finalmente quebrou o silêncio. "O que você faria se estivesse no meu lugar?" perguntou ele. Honestamente, So-min demorou a responder, seus olhos fixos no horizonte onde o sol desaparecia lentamente. "Eu escolheria pessoas acima de lucro", disse ela finalmente. "Comunidade acima de corporações. Futuro sustentável acima de ganhos de curto prazo." "Não é tão simples", argumentou Ji-won. "Há acionistas, expectativas, concorrência global. É exatamente tão simples", interrompeu So-min, virando-se para encará-lo. "É apenas uma questão de coragem, de estar disposto a desafiar expectativas e redefinir sucesso." Ela fez uma pausa, seu rosto suavizando ligeiramente. "Mas entendo que para você o custo parece alto demais. Você teria que arriscar tudo. A aprovação de seu pai, seu lugar na empresa, sua identidade como o herdeiro do Grupo Park." Ji-won sentiu aquelas palavras como uma revelação. Ela havia articulado exatamente o que o aterrorizava: a possibilidade de decepcionar seu pai, de falhar com o legado familiar, de perder a única identidade que conhecia. "E se houvesse um meio termo?" perguntou ele, uma ideia começando a tomar forma em sua mente. Uma solução em que ambos os lados pudessem ganhar? So-min o olhou ceticamente. "Que tipo de solução?" "Não sei ainda", admitiu Ji-won, "mas quero tentar encontrar uma." "Você me ajudaria?" So-min considerou a proposta, seu rosto uma mistura de esperança cautelosa e desconfiança enraizada. "Você realmente está disposto a ir contra os planos de seu pai, da sua própria empresa?" "Estou disposto a propor alternativas que não destruam o que vocês construíram aqui", respondeu ele. "O restante vamos ter que descobrir à medida que avançamos." Um pequeno sorriso começou a se formar nos lábios de So-min. Quem diria que o grande Park Ji-won poderia mudar tanto em apenas alguns dias? Ji-won sorriu de volta, sentindo uma esperança crescente. "Talvez eu só precisasse de alguém que me mostrasse um mundo diferente", respondeu ele, seus olhos nunca deixando os dela. Naquela noite, na quietude de seu quarto emprestado, Ji-won tirou o celular novo do bolso e ligou-o. Imediatamente foi inundado com notificações, dezenas de e-mails, mensagens, ligações perdidas. O mundo que havia temporariamente deixado para trás estava ansioso para reclamar sua atenção. Entre as mensagens, uma se destacou, de seu pai. "Fiquei sabendo do seu pequeno projeto de pesquisa. Interessante abordagem, mas não se esqueça de quem você é e o que está em jogo. Espero um relatório completo na segunda-feira, junto com sua recomendação final para prosseguirmos com o projeto do Vale. A fase de aquisição precisa ser concluída até o final do mês." Ji-won encarou a mensagem por um longo tempo, o peso das expectativas de seu pai pesando sobre ele como nunca antes. Até alguns dias atrás, ele teria respondido imediatamente com garantias de que tudo estava sob controle, que o projeto avançaria conforme planejado. Agora, ele desligou o telefone sem responder e o colocou na gaveta. Precisava de mais tempo. Tempo para pensar, para planejar, para encontrar uma maneira de salvar o vale sem destruir seu próprio futuro no processo. Com a mente inquieta, mas determinada,
Ji-won finalmente adormeceu. O som dos grilos e o aroma de terra fresca entrando pela janela aberta. Sensações que, estranhamente, já começavam a aparecer como lar. Os dias que se seguiram foram de intensa colaboração entre Ji-won e Su-min. Juntos, visitaram cada canto do vale, falando com agricultores, documentando técnicas tradicionais, estudando o fluxo dos rios, a qualidade do solo, a biodiversidade única da região. À noite, debruçados sobre mapas e planilhas na pequena mesa da cozinha de Su-min, desenvolviam o que começou a se transformar em um plano revolucionário. E se, em vez de substituir os agricultores tradicionais, nós os integrássemos? Propôs Ji-won durante uma dessas sessões. O Grupo Park poderia fornecer tecnologia, acesso a mercados globais, financiamento para melhorias, enquanto os agricultores mantêm a propriedade de suas terras e continuam usando suas técnicas tradicionais. Os olhos de Su-min brilharam com interesse cauteloso. Uma cooperativa? Exatamente. Uma cooperativa que combina o melhor dos dois mundos, confirmou Ji-won, cada vez mais empolgado com a ideia. Há um mercado premium crescente para produtos agrícolas autênticos, cultivados de forma tradicional, especialmente na Europa e América do Norte. Pessoas dispostas a pagar mais por arroz cultivado por famílias que vêm aperfeiçoando suas técnicas há séculos. E o que o Grupo Park ganharia com isso? Perguntou Su-min, sempre prática. Entrada em um mercado de nicho lucrativo, valor agregado através da história e autenticidade, melhor reputação corporativa, listou Ji-won. E, honestamente, uma abordagem mais sustentável a longo prazo. O modelo industrial massificado tem seus limites, como estamos vendo em outras regiões onde o solo está se esgotando após décadas de monocultura. Noite após noite, refinaram o conceito, correndo contra o tempo. A reunião com o pai de Ji-won se aproximava, e ambos sabiam que teriam apenas uma chance de apresentar uma alternativa viável. Na véspera de seu retorno a Seul, eles caminhavam pelos campos ao pôr do sol, checando uma última vez os detalhes do plano. O ar estava perfumado com flores de verão e vagalumes começavam a pontilhar o crepúsculo como pequenas estrelas errantes. "Você acha que vai funcionar?" perguntou Su-min, sua voz mais vulnerável do que Ji-won jamais havia ouvido. "Você acha que seu pai vai mesmo considerar essa proposta?" Ji-won olhou para ela, percebendo o quanto ela havia arriscado nas últimas semanas. Não apenas seu tempo e energia, mas suas esperanças. Se o plano falhasse, a decepção seria ainda maior por ter acreditado que uma alternativa era possível. "Meu pai é, acima de tudo, um homem de negócios", respondeu ele honestamente. "Se conseguirmos mostrar que esta abordagem é comercialmente viável, que pode ser mais lucrativa a longo prazo, ele ouvirá." Eles pararam sob o grande carvalho que marcava o limite da propriedade de Su-min, a mesma árvore que ela havia mencionado dias antes, plantada por seu tataravô, testemunha de gerações de sua família. "Há algo que quero lhe mostrar", disse ela, conduzindo-o para o outro lado do tronco maciço. Ali, pequenas placas de madeira entalhadas pendiam de galhos mais baixos, cada uma com inscrições cuidadosamente gravadas. "Esta é nossa árvore familiar", explicou Su-min. "Cada evento importante, cada nascimento, casamento, conquista, registramos aqui. É nossa forma de manter nossa história viva, conectada à terra." Ji-won examinou as placas com reverência, tocando suavemente uma que comemorava o nascimento da própria Su-min. Nunca havia visto um registro tão pessoal, tão tangível da continuidade de uma família. "É lindo", murmurou ele, "e mostra exatamente o que estamos tentando preservar." Su-min sorriu, observando-o. "Fiz algo", disse ela, retirando uma pequena placa nova de seu bolso. Não sabia se devia, mas Ji-won pegou a placa que ela oferecia, lendo a inscrição fresca. "Park Ji-won aprende o caminho da terra. Um novo começo." Ele olhou para ela, emoção apertando sua garganta.
Você me incluiu na sua história. Você se tornou parte dela, quer queira ou não, respondeu Su-min simplesmente. O que acontecer a seguir com o vale será, em parte, sua criação. Antes que Ji-won pudesse responder, um som inesperado quebrou a magia do momento. O toque de seu celular. Era seu assistente, lembrando-o da reunião do dia seguinte, confirmando que o motorista o pegaria às 6 da manhã. A realidade voltou com força, lembrando-os de que o teste real de suas ideias e talvez de sua crescente conexão estava prestes a começar. Tenho que ir amanhã cedo, disse Ji-won, desligando o telefone. Mas vou lutar por este plano, Su-min. Vou lutar por este vale e pelas pessoas que vivem aqui. Sob a luz prateada do luar que agora substituía o pôr do sol, seus olhares se encontraram e se prenderam. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade, de palavras não ditas, de sentimentos que haviam crescido silenciosamente durante as semanas que passaram juntos. Ji-won deu um passo hesitante em direção a ela. Su-min não recuou. Em vez disso, ergueu-se ligeiramente na ponta dos pés, encontrando-o no meio do caminho. Seus lábios se tocaram gentilmente, um beijo que selava uma promessa ainda não pronunciada, um compromisso que ia além de planos de negócios e cooperativas agrícolas. Quando se separaram, ambos sorrindo timidamente na escuridão crescente, Ji-won sentiu uma certeza que nunca havia experimentado antes. Não importava o que acontecesse na reunião do dia seguinte, sua vida havia mudado irrevogavelmente. Ele não podia, não queria, voltar a ser a pessoa que era antes de conhecer Su-min e o Vale Seongwa. A sede do Grupo Park em Seul era um monumento de vidro e aço que se erguia 70 andares acima da cidade, dominando o skyline com sua presença imponente. Ji-won ajustou a gravata enquanto o elevador subia silenciosamente até a cobertura onde ficava a sala de reuniões principal, o reino de seu pai. Depois de semanas no campo, a esterilidade do edifício corporativo o afetava de uma forma que nunca havia notado antes. O ar-condicionado parecia artificial demais, as luzes fluorescentes muito duras, os sorrisos dos funcionários que o cumprimentavam excessivamente ensaiados. Sentia-se como um estrangeiro, em um mundo que antes considerava natural. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Su-min. Boa sorte hoje. Lembre-se do que viu aqui. Estamos todos esperando por você. Ele sorriu, sentindo uma onda de força renovada. Nos 2 dias desde sua volta a Seul, eles haviam conversado constantemente, trocando ideias e desenvolvendo o plano que ele estava prestes a apresentar. A conexão entre eles havia crescido mesmo à distância, evoluindo para algo mais profundo do que ele jamais havia experimentado. As portas do elevador se abriram diretamente para o andar executivo, e Ji-won foi imediatamente cercado por assistentes e diretores ansiosos por sua atenção. Sr. Park, os investidores já chegaram, estão na sala VIP. Os documentos revisados para as aquisições estão prontos para sua assinatura. Seu pai pediu para lembrá-lo que o ministro estará presente e espera ouvir sobre o cronograma acelerado. Ji-won ergueu a mão, silenciando o coro de vozes. Obrigado a todos. Preciso de alguns minutos para revisar minhas anotações antes da reunião. Ele caminhou para seu escritório privativo, fechando a porta firmemente atrás de si. Precisava deste momento de quietude para se centrar, para lembrar a si mesmo do que estava em jogo e da coragem que precisaria para o que estava prestes a fazer. Seu escritório era um estudo em minimalismo de luxo, mobiliário italiano, tecnologia de ponta discretamente integrada, uma vista panorâmica de Seul através de janelas do piso ao teto. Tudo projetado para impressionar, para declarar poder sem precisar dizê-lo em voz alta. Em sua mesa, uma pasta impecavelmente preparada continha os documentos finais para o projeto Vale Seongwa.
aguardando apenas sua assinatura para dar continuidade às aquisições forçadas, despejos e eventual transformação da terra em uma operação agrícola industrializada. Ao lado dela, seu laptop exibia a apresentação alternativa que havia preparado durante a noite, baseada nas ideias que ele e Su-min haviam desenvolvido. Um suave toque na porta anunciou a chegada de seu pai, Park Sung-ho, um homem que carregava seus 60 anos com a confiança inabalável de alguém acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamento. "Ji-won", disse ele, entrando sem esperar convite. "Confio que seu tempo no campo foi esclarecedor." Havia uma nota de ironia em sua voz que Ji-won escolheu ignorar. "Foi transformador, pai", respondeu ele, levantando-se em respeito. "Aprendi muito." Sung-ho examinou o filho cuidadosamente, notando as pequenas mudanças. O bronzeado leve, os calos nas mãos, uma certa firmeza no olhar que não estava lá antes. "Tenho que admitir, fiquei surpreso com sua abordagem", comentou o patriarca, sentando-se em uma das cadeiras de couro. "Mas sempre apreciei sua atenção aos detalhes. Os melhores líderes conhecem seu território intimamente antes de conquistá-lo." Ji-won sentiu uma pontada de desconforto com a metáfora bélica, mas manteve o rosto neutro. "Precisamos conversar sobre o projeto, pai", começou ele, escolhendo suas palavras com cuidado. "Tenho uma proposta alternativa que gostaria que você considerasse." Uma sobrancelha de Sung-ho se ergueu levemente, o único sinal visível de surpresa em seu rosto controlado. "Alternativa: os planos para o Vale Seonghwa estão em desenvolvimento há mais de um ano, Ji-won. Os investidores estão prontos. O governo está cooperando. Que tipo de alternativa você poderia propor neste estágio?" Ji-won respirou fundo, reunindo coragem. "Uma que nos permita alcançar nossos objetivos de negócios enquanto preserva a comunidade e o conhecimento agrícola tradicional que existe lá. Uma parceria em vez de uma aquisição hostil." Sung-ho encarou o filho por um longo momento, seu rosto ilegível. "Isso soa como algo que Han Su-min diria", observou ele, sua voz perigosamente suave. "Você se deixou influenciar por ela?" Ji-won sentiu seu coração acelerar. Não esperava que seu pai conhecesse Su-min pelo nome. "Conheci muitas pessoas no Vale", respondeu ele, evitando a pergunta direta. "E sim, suas perspectivas me fizeram reconsiderar nossa abordagem. Mas esta proposta é baseada em sólidos princípios de negócios, não apenas em sentimentalismo." "Então me impressione", desafiou Sung-ho, cruzando as pernas e assumindo a postura que Ji-won conhecia bem, a do CEO implacável avaliando uma proposta de negócio. "Ainda não estamos chegando nem perto do final da história, mas já está amando o conflito entre tradição e modernidade que Ji-won e Su-min enfrentam? Então, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se apaixonar por essa história de amor que desafia dois mundos completamente diferentes." Durante os 30 minutos seguintes, Ji-won apresentou o plano que havia desenvolvido com a ajuda de Su-min, uma cooperativa agrícola que uniria a experiência tecnológica e os recursos financeiros do Grupo Park com o conhecimento tradicional e a mão de obra dos agricultores locais. Os agricultores manteriam a propriedade de suas terras, mas entrariam em parceria com o Grupo Park para modernizar seletivamente suas operações, preservando técnicas tradicionais para culturas específicas, enquanto adotando inovações para outras. Nosso estudo de mercado mostra um crescimento exponencial na demanda por produtos orgânicos premium com história, explicou Ji-won, mostrando gráficos em seu laptop. "Em vez de produzir arroz commodity em massa, poderíamos criar uma marca de luxo baseada em métodos de cultivo centenários, com certificação orgânica e história familiar autêntica. Os consumidores de alta renda pagariam um prêmio significativo por esse tipo de produto."
Ele apresentou números, projeções financeiras, estudos de caso de cooperativas bem-sucedidas em outros países. Mostrou como a preservação da comunidade poderia se tornar uma vantagem competitiva em um mercado global cada vez mais obcecado com autenticidade e sustentabilidade. Além disso, concluiu ele, evitaríamos os custos reputacionais de despejos forçados e a resistência local que certamente atrasaria o projeto por anos, com batalhas legais e protestos. Sem mencionar o impacto positivo na imagem do Grupo Park como uma empresa que valoriza a tradição coreana. Quando terminou, o silêncio se estendeu entre eles. Sung-ho estudou os documentos sem expressão, sua mente analítica processando cada aspecto da proposta. Finalmente ele falou: interessante, menos lucrativo no curto prazo, potencialmente mais sustentável a longo prazo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para o filho. Mas você está pedindo que eu volte atrás em promessas feitas a investidores e autoridades, que mude completamente o curso de um projeto importante. Tudo porque você passou algumas semanas plantando arroz com camponeses. Ji-won manteve o olhar firme. Estou pedindo que consideremos uma abordagem mais inovadora e visionária, pai. Uma que alinha nossos interesses comerciais com responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Isso não é fraqueza, é liderança para o futuro. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Sung-ho, surpreendendo Ji-won. Você realmente acredita nisso, não é? Acredito, confirmou Ji-won, sentindo-se mais seguro de si. E acredito que é o caminho certo não apenas para o Vale, mas para o Grupo Park. Sung-ho se levantou, ajustando o terno impecável. Muito bem, apresente sua proposta na reunião. Vamos ver como ela se sustenta sob escrutínio. Ji-won piscou, surpreso com a aparente vitória. Você está disposto a considerar seriamente? Estou disposto a ouvir, corrigiu seu pai. O que acontece depois dependerá de quão bem você defende suas ideias. Ele caminhou até a porta, parando brevemente. E Ji-won, convidei alguém especial para a reunião, para garantir que todas as perspectivas sejam consideradas. Antes que Ji-won pudesse perguntar quem era este convidado misterioso, seu pai havia saído, deixando-o com uma sensação de apreensão. Conhecia bem demais o patriarca para acreditar que a batalha estava ganha tão facilmente. 30 minutos depois, na imponente sala de reuniões com vista para a cidade, Ji-won enfrentou seu maior teste. Ao redor da mesa de madeira escura, rostos familiares o observavam com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo. Os principais investidores americanos, o ministro da Agricultura, o diretor Kim e outros executivos do Grupo Park e seu pai na cabeceira, impassível como sempre. Mas foi o último participante, entrando discretamente momentos antes do início da reunião, que fez o coração de Ji-won saltar. Su-min, parecendo simultaneamente deslocada e determinada em um vestido simples mas elegante, tão diferente de suas roupas de trabalho no campo. Seus olhares se cruzaram brevemente e ele pôde ler a confusão e apreensão nos olhos dela. Ela não esperava estar ali, assim como ele não esperava vê-la. "Ali, senhoras e senhores", começou Sung-ho, tomando o controle da sala como apenas ele sabia fazer. "Antes que meu filho apresente sua visão alternativa para o projeto Vale Seonghwa, gostaria de apresentar a senhorita Han So-min, representante dos agricultores locais e, aparentemente, uma nova consultora não oficial para o Grupo Park." Risos educados percorreram a mesa, enquanto Su-min permaneceu calma, apenas assentindo em reconhecimento. "Acredito firmemente em ouvir todos os lados de uma questão", continuou Sung-ho. "E já que meu filho encontrou mérito nas preocupações da senhorita Han, pensei que seria apropriado que ela estivesse presente para esta discussão." Ji-won percebeu a estratégia de seu pai imediatamente. Colocar Su-min na sala não era um gesto de boa vontade, mas uma tática para pressioná-lo, para testar se ele defenderia suas novas convicções na presença tanto do mundo corporativo quanto da mulher que havia inspirado sua mudança. Mas em vez de intimidá-lo, a presença de Su-min
apenas fortaleceu sua determinação. Se ela podia enfrentar esta sala cheia de executivos e políticos sem demonstrar medo, ele certamente podia defender o que acreditava ser certo. Durante a hora seguinte, Ji-won apresentou sua proposta com confiança e paixão, abordando objeções, respondendo perguntas difíceis e oferecendo análises detalhadas que demonstravam a viabilidade comercial da abordagem cooperativa. Em alguns momentos, ele convidou Soo-min a contribuir com perspectivas sobre a comunidade local e suas práticas agrícolas, integrando naturalmente seu conhecimento à apresentação. À medida que a reunião avançava, Ji-won percebeu uma mudança sutil na sala. Os investidores, inicialmente céticos, começaram a fazer perguntas mais engajadas sobre o potencial de marketing da autenticidade. O ministro da Agricultura mencionou políticas governamentais recentes apoiando iniciativas de preservação cultural. Mesmo o diretor Kim, depois de muita resistência, admitiu que a proposta tinha elementos interessantes. Apenas seu pai permanecia ilegível, observando tudo com olhos atentos que não revelavam nada de seus pensamentos. Quando a apresentação terminou, Sung-ho finalmente falou. Obrigado, Ji-won. Uma proposta inesperada, mas certamente bem fundamentada. Agora, se me permitem, gostaria de alguns minutos a sós com meu filho e a senhorita Han. Os outros participantes se retiraram, alguns ainda discutindo animadamente aspectos da proposta, até que apenas o trio permaneceu na enorme sala de reuniões. O silêncio que se seguiu era quase tangível. Ji-won olhou para Soo-min, que parecia simultaneamente impressionada com sua apresentação e apreensiva quanto ao que viria a seguir. Então, disse Sung-ho finalmente, recostando-se em sua cadeira. Este é o resultado de sua semana no campo, Ji-won. Você vai de herdeiro do Grupo Park a defensor dos agricultores em apenas algumas semanas. Ji-won sustentou o olhar de seu pai. Vejo como uma evolução, não uma transformação completa. Ainda sou seu filho e ainda me importo profundamente com o sucesso do Grupo Park. Apenas descobri que existem diferentes definições de sucesso. Sung-ho voltou sua atenção para Soo-min. E você, senhorita Han? Impressionante presença hoje. Não se intimidou nem por um momento. Devo perguntar qual é seu interesse pessoal em meu filho? Soo-min corou levemente, mas sua voz permaneceu firme. Meu interesse principal é proteger minha comunidade e nosso modo de vida, Sr. Park. Mas não negarei que vim a respeitar seu filho mais do que esperava. Ele mostrou uma abertura e capacidade de mudança que é incomum em pessoas de sua posição. Ji-won sentiu uma onda de calor ao ouvir suas palavras, mesmo com a cautela que elas continham. Sung-ho olhou de um para o outro, um pequeno sorriso enigmático brincando em seus lábios. Sabia que fiz algo semelhante quando tinha sua idade, Ji-won, disse ele, surpreendendo ambos. Passei 3 meses vivendo com pescadores tradicionais na Costa Sul antes de decidir se expandiríamos para a indústria de frutos do mar. Eu não sabia disso, respondeu Ji-won, genuinamente surpreso. Seu avô não ficou nada satisfeito, continuou Sung-ho, uma rara nostalgia em sua voz. Ele era da velha escola. Acreditava que executivos deveriam permanecer em salas de reuniões, não sujar as mãos com o trabalho real. Mas eu insisti que precisávamos entender o que estávamos prestes a transformar. Soo-min se inclinou ligeiramente para frente, claramente intrigada pela história. E o que você decidiu, Sr. Park? Decidimos avançar com a expansão, respondeu ele, mas com modificações significativas ao plano original. Contratamos muitos dos pescadores locais, incorporamos parte de seu conhecimento tradicional, preservamos certas áreas que eram culturalmente importantes para eles. Ji-won sentiu uma onda de esperança crescer dentro de si. Então você entende o que estou propondo? Entendo, confirmou Sung-ho, e reconheço a sinceridade de sua convicção. Ele fez uma pausa, seus olhos se tornando agudos novamente. Mas também me pergunto
se seu julgamento está sendo afetado por fatores além dos negócios. Seus olhos se moveram significativamente para Su-min e Ji-won sentiu seu rosto esquentar. Meus sentimentos pessoais não comprometem minha análise de negócios, afirmou ele. Se algo, eles me deram uma perspectiva mais completa. Sung-ho estudou o filho por um longo momento antes de voltar-se para Su-min. Senhorita, permita-me perguntar, se implementássemos algo parecido com a proposta de Ji-won, você estaria disposta a trabalhar diretamente com o Grupo Park como ligação com a comunidade? Su-min pareceu momentaneamente surpresa com a pergunta. Sim, estaria. Se isso significasse proteger as famílias e o conhecimento tradicional do Vale. Mesmo que isso significasse passar tempo significativo aqui em Seul, longe de sua fazenda, Ji-won percebeu o teste nas palavras de seu pai, a implicação de que Su-min teria que escolher entre seu mundo e o dele. A fazenda é minha casa, respondeu ela firmemente, mas estaria disposta a dividir meu tempo entre os dois lugares, se isso servisse ao bem maior da comunidade. Sung-ho assentiu lentamente, como se tivesse recebido a resposta que esperava. Muito bem. Ele se levantou, indicando que a reunião havia terminado. Ji-won, você tem uma semana para refinar sua proposta, considerando as perguntas e preocupações levantadas hoje. Senhorita Han, agradeço sua contribuição. Meu assistente providenciará seu retorno ao vale. Quando Sung-ho saiu da sala, Ji-won e Su-min ficaram sozinhos pela primeira vez desde seu reencontro. O silêncio entre eles era carregado de palavras não ditas, de sentimentos que haviam crescido durante sua separação. Você foi incrível, disse Ji-won finalmente. Obrigado por estar aqui, mesmo tendo sido pega de surpresa. Su-min sorriu, seu primeiro sorriso genuíno desde que entrou no edifício. Você não foi nada mal para um executivo de Seul, brincou ela. Realmente acredita em tudo que disse ou foi apenas uma estratégia de negócios? Ji-won se aproximou dela, coração batendo forte no peito. Acredito em cada palavra. E acredito. Ele hesitou, reunindo coragem. Acredito que encontrar você mudou minha vida de maneiras que ainda estou descobrindo. Os olhos de Su-min se suavizaram, mas ela manteve uma distância cautelosa. Ji-won, nos conhecemos há apenas algumas semanas e ainda estamos em mundos muito diferentes. Mundos que podem se encontrar, insistiu ele. Como você viu hoje, não estou pedindo por promessas ou certezas, só uma chance de descobrirmos se o que começamos no vale pode crescer em algo mais. Su-min olhou pela janela para a cidade que se estendia abaixo, tão diferente dos campos verdes que ela chamava de lar. Uma semana atrás, eu teria dito que era impossível, admitiu ela. Que éramos diferentes demais, que nossos mundos nunca poderiam coexistir. Seu olhar voltou a encontrar o dele, mas agora, talvez, esteja disposta a explorar as possibilidades. Foi resposta suficiente para Ji-won, que sorriu com uma felicidade que nunca havia sentido em toda a sua vida de privilégios e expectativas. Juntos, eles caminharam para fora da sala de reuniões, dirigindo-se para o elevador que os levaria de volta ao mundo lá fora. Um mundo que, de alguma forma, parecia mais cheio de possibilidades do que antes. A semana que se seguiu foi uma intensa dança entre dois mundos. Durante o dia, Ji-won guiava Su-min por Seul, mostrando-lhe a cidade através de seus olhos recém-abertos, não apenas os arranha-céus e os centros comerciais, mas também os pequenos templos preservados entre prédios modernos, os mercados tradicionais que sobreviviam na era digital, os lugares onde passado e presente coexistiam em harmonia. À noite, debruçavam-se sobre a proposta, refinando números, antecipando objeções, fortalecendo cada aspecto do plano. Su-min surpreendeu Ji-won com sua capacidade de adaptar-se, de absorver informações complexas sobre finanças corporativas, de propor soluções inovadoras baseadas em sua experiência prática.
Ele, por sua vez, a surpreendeu com sua genuína disposição de questionar pressupostos que havia aceitado como verdade absoluta por toda a sua vida. Entre as reuniões e sessões de trabalho, o vínculo entre eles cresceu, aprofundou-se, tornou-se algo que nenhum dos dois podia mais negar ou ignorar. Havia um olhar que persistia um segundo mais que o necessário. Dedos que se tocavam acidentalmente ao passar documentos, sorrisos compartilhados diante de piadas internas que ninguém mais entenderia. Na véspera da reunião final, caminhavam pelo Parque Namsan ao pôr do sol. A cidade se estendia abaixo deles, luzes começando a cintilar enquanto o dia se despedia. "Amanhã saberemos", disse Sumin, sua voz uma mistura de ansiedade e esperança. "Se seu pai realmente vai aceitar o plano." Ji-won assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Não era apenas seu futuro e o de So-min em jogo, mas o de toda uma comunidade, de um modo de vida, de uma tradição centenária. "Ele viu o mérito da proposta", respondeu Ji-won. "E, surpreendentemente, acho que ele viu o mérito em nós também." "Em nós?", repetiu Su-min, corando levemente. "Na forma como trabalhamos juntos, na forma como nos complementamos." Ji-won fez uma pausa, reunindo coragem. "A forma como nos importamos um com o outro." Su-min virou-se para encará-lo, o vento brincando com seu cabelo, a luz dourada do pôr do sol iluminando seu rosto. "E nós nos importamos, não é?", perguntou ela suavemente. "Mais do que esperávamos, mais do que talvez seja sensato." "Muito mais", concordou Ji-won, tomando as mãos dela nas suas. "Su-min, não sei o que vai acontecer amanhã. Se vamos vencer, se vamos perder, se vamos encontrar algum compromisso no meio. Mas sei de uma coisa com certeza. Não quero voltar à minha vida como ela era antes de conhecer você." Os olhos dela brilharam com emoção contida. "E eu não quero voltar a um mundo onde não te conheço", respondeu ela. "Mas também não posso abandonar minha terra, minha herança, tudo que sou." "Nem eu pediria isso a você", assegurou Ji-won. Talvez seja isso que estamos realmente propondo com este projeto. Não apenas um modelo de negócios, mas uma forma de viver que honra o passado enquanto abraça o futuro, que encontra valor tanto na tradição quanto na inovação. Su-min sorriu, percebendo a verdade em suas palavras. "Um equilíbrio, como yin e yang." "Exatamente", concordou Ji-won, inclinando-se para beijá-la suavemente. Desta vez não havia hesitação, não havia dúvida. Apenas a certeza de que, independentemente do resultado da reunião do dia seguinte, algo precioso e inesperado havia florescido entre eles. Algo que, como as plantações do vale, tinha raízes profundas e potencial para crescer por muitas estações. O dia da decisão finalmente chegou. A sala de reuniões estava ainda mais cheia do que na apresentação inicial. Além dos executivos do Grupo Park, investidores e autoridades, havia também uma delegação de agricultores do Vale, incluindo o Sr. Kang e a Sra. Lee, vestidos em suas melhores roupas tradicionais, olhando com assombro para o ambiente corporativo que nunca haviam imaginado adentrar. Havia sido ideia de Ji-won trazê-los e, surpreendentemente, seu pai havia aprovado. "Se este é realmente um projeto sobre parceria", explicou Sung-ho, "então todos os parceiros devem estar presentes quando as decisões forem tomadas." Ji-won e Su-min sentaram-se lado a lado, trocando olhares nervosos, mas determinados, enquanto Sung-ho abria a reunião. "Senhoras e senhores, estamos aqui para tomar uma decisão final sobre o projeto Vale Seonghwa", começou o patriarca, sua voz comandando a atenção imediata. "Há uma semana, meu filho apresentou uma visão alternativa para este projeto, uma que desafia nossas suposições iniciais e propõe um caminho diferente." Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. "Durante esta semana, nossa equipe analisou minuciosamente cada aspecto da proposta. Testamos suas projeções financeiras,
investigamos o mercado de produtos premium com autenticidade cultural, conversamos com potenciais parceiros de distribuição internacionais. Ji-won sentiu seu coração acelerar. Seu pai não havia compartilhado os resultados dessas análises com ele, mantendo suas cartas bem junto ao peito, como sempre. O que descobrimos, continuou Sung-ho, foi intrigante. A proposta cooperativa, embora inicialmente menos lucrativa do que nossa abordagem original, apresenta um potencial de crescimento sustentado que não havíamos considerado adequadamente. Além disso, os benefícios reputacionais e a diferenciação de marca no mercado global são significativos. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Ji-won sentiu Su-min tensa ao seu lado, ambos quase com medo de acreditar no que estavam ouvindo. Também descobrimos, Sung-ho voltou-se para os agricultores do vale, que o conhecimento tradicional preservado por suas famílias é um ativo inestimável no desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis para o futuro. Técnicas que considerávamos obsoletas estão sendo redescobertas e valorizadas em centros de pesquisa agrícola em todo o mundo. O rosto do Sr. Kang se iluminou com orgulho e a Sra. Lee enxugou uma lágrima discreta. Portanto, concluiu Sung-ho colocando as mãos sobre a mesa, o Grupo Park decidiu seguir adiante com a proposta cooperativa para o Vale Seonghwa. A sala explodiu em reações diversas, exclamações de alegria dos agricultores, aplausos educados de alguns executivos, discussões intensas entre os investidores. Ji-won sentiu a mão de Su-min encontrar a sua sob a mesa, apertando-a com força, comunicando silenciosamente uma emoção grande demais para palavras. Mas Sung-ho ainda não havia terminado. No entanto, sua voz cortou o burburinho, restaurando o silêncio. Faremos algumas modificações significativas. O coração de Ji-won afundou. Aí estava a reviravolta que temia. Primeiro vamos expandir o escopo do projeto, continuou seu pai, surpreendendo-o novamente. Em vez de limitar nossa parceria ao Vale Seonghwa, propomos criar um modelo que possa ser replicado em outras regiões agrícolas da Coreia que enfrentam desafios semelhantes. Ji-won e Su-min trocaram olhares de surpresa. Isso não era um recuo, era uma expansão além do que haviam imaginado. Segundo, propomos a criação de uma nova divisão dentro do Grupo Park, Patrimônio Agrícola Sustentável, dedicada exclusivamente a desenvolver estes tipos de parcerias. Esta divisão será liderada... Sung-ho fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os do filho. Por Park Ji-won, com Han Su-min como diretora de Relações Comunitárias e Preservação de Conhecimento Tradicional. O choque percorreu Ji-won como uma corrente elétrica. Seu pai não estava apenas aceitando a proposta, estava institucionalizando-a, criando uma estrutura permanente dentro da empresa para expandir o modelo e colocando-o e Su-min no comando. Sr. Park, a voz de Su-min tremeu ligeiramente quando ela se dirigiu a Sung-ho. Essa posição exigiria que eu deixasse minha fazenda? O olhar que Sung-ho lançou para ela estava carregado de compreensão. Não, senhorita Han. Na verdade, sua fazenda se tornaria um centro de demonstração e treinamento para o programa. Você dividiria seu tempo entre Seul e o Vale, levando o conhecimento tradicional para o mundo corporativo e trazendo inovações sustentáveis de volta para sua comunidade. A proposta era perfeita, um equilíbrio entre os dois mundos, exatamente como ela e Ji-won haviam discutido na noite anterior. A reunião continuou por mais 2 horas, detalhando aspectos práticos, cronogramas, responsabilidades. Mas para Ji-won e Su-min, tudo parecia acontecer em uma espécie de sonho feliz. O impossível havia se tornado possível. O abismo entre seus mundos não havia desaparecido, mas uma ponte sólida começava a se formar, permitindo que ambos transitassem entre realidades que antes pareciam incompatíveis. Quando a reunião finalmente terminou, com contratos preliminares assinados e apertos de mão trocados, Sung-ho puxou seu filho e Su-min para um lado.
Parabéns, disse ele, um raro sorriso suavizando suas feições normalmente severas. Vocês defenderam sua visão com convicção e inteligência. Obrigado, pai, respondeu Ji-won, ainda processando tudo o que havia acontecido. Por nos dar uma chance, por ouvir. Sung-ho assentiu, seus olhos perspicazes estudando o casal à sua frente. Sabe, Ji-won, quando enviei você para o vale, esperava que você voltasse com uma compreensão mais profunda do valor daquela terra. Seu olhar se moveu para Su-min. Não esperava que você encontrasse algo ainda mais valioso. Su-min corou, mas manteve a postura ereta, enfrentando o olhar do patriarca com dignidade. Sr. Park, prometo honrar a confiança que está depositando em mim, em nós. Acredito que vai, Sr. Han, respondeu ele. Na verdade, acredito que vocês dois juntos podem criar algo extraordinário. Algo que honre tanto o legado do Grupo Park quanto o das famílias do Vale. Com essas palavras, ele se afastou, deixando Ji-won e Su-min sozinhos no silêncio da sala de reuniões agora vazia. Então, disse Ji-won, mal conseguindo conter o sorriso que ameaçava tomar seu rosto inteiro. Parceiros? Su-min riu, o som de pura alegria ecoando na sala formal. Parceiros! Concordou ela, estendendo a mão como se para selar um acordo de negócios. Ji-won pegou a mão oferecida, mas em vez de sacudi-la, puxou-a para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. Em tudo, sussurrou contra seu cabelo. Em tudo, concordou ela, erguendo o rosto para encontrar os lábios dele em um beijo que selava não apenas um acordo de negócios, mas uma promessa de futuro compartilhado. Nas semanas e meses que se seguiram, o projeto Cooperativa Vale Seonghwa floresceu. O que começou como um encontro acidental, em uma noite tempestuosa, transformou-se em um modelo revolucionário que começou a atrair atenção nacional e internacional. Jornalistas visitavam o Vale para documentar a parceria inusitada entre um conglomerado poderoso e agricultores tradicionais. Estudiosos de desenvolvimento sustentável analisavam o modelo como um potencial caminho para outras comunidades rurais ao redor do mundo. Ji-won dividia seu tempo entre a sede corporativa em Seul e a pequena casa na fazenda de Su-min, que havia se tornado tanto seu refúgio quanto um segundo escritório. Su-min, por sua vez, surpreendia executivos e investidores em reuniões em Seul com sua compreensão intuitiva de mercados e sua capacidade de traduzir conhecimento ancestral em inovações modernas. A primeira colheita sob o novo sistema foi celebrada com um festival no Vale que reuniu pessoas de ambos os mundos. Executivos internos caros, ajudando a colher arroz lado a lado com agricultores, crianças da cidade, aprendendo sobre ciclos naturais com idosos do vale. Chefes renomados criando pratos gourmet com ingredientes locais. Sob o grande carvalho na propriedade de Su-min, uma nova placa foi adicionada. Parceria Vale Seonghwa Grupo Park estabelecida. Um novo caminho começa. E, ao lado desta, outra placa mais discreta, entalhada pelas próprias mãos de Ji-won, ainda desajeitadas no trabalho manual. Park Ji-won pede Han Su-min em casamento. Ela disse sim. A chuva caíra novamente sobre o vale naquela noite, exatamente 1 ano após seu primeiro encontro. Mas desta vez, em vez de destruição, trouxera renovação, lavando a terra e preparando-a para um novo ciclo de vida. E na pequena casa iluminada por velas, 2 corações, que representavam mundos aparentemente incompatíveis, batiam como um só, provando que, às vezes, as pontes mais fortes são construídas pelas mãos mais improváveis. Se essa história de amor entre mundos tão diferentes tocou seu coração, deixe seu like agora mesmo. Compartilhe com alguém especial e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que mostram como o amor pode construir pontes entre realidades completamente distintas.